És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Declara, igreja. O nome de Jesus, poderoso esse nome é. Levante suas duas mãos em nome de Jesus. Querido Pai, Santo Deus, nós declaramos o Teu poder, a Tua soberania, Senhor, sobre nossas vidas. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, no final da tarde, na viração do dia, para Te adorar em espírito e em verdade. Nós não somos criaturas, nós somos filhos, filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós Te pedimos, Pai, não somente nos visita nessa tarde, mas faz morada, Senhor, em nós. Nós queremos mergulhar, Senhor, na Tua presença, mergulhar, Senhor, nos Teus mistérios. Te pedimos, Paizinho querido, fala conosco. Declaramos, seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa casa de oração. O Senhor tem a liberdade para nos tocar, o Senhor tem a liberdade para nos curar, para nos renovar, para nos batizar, para nos encher, para ativar os dons espirituais. Eu te peço, Espírito Santo, toma essa casa de oração com a Tua presença, com a Tua glória. Cada metro quadrado, Senhor, desse lugar seja tomado com a Tua presença. Cada vida, cada família aqui representada seja tomada, Senhor, pela Tua presença. Que essa tarde, que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de renovo, uma noite de libertação, uma noite de mover do Espírito Santo. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Declaramos, Senhor, nessa tarde, céus abertos nesse lugar. Recebe a nossa adoração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, ouça a nossa intercessão e responde, Senhor, com fogo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você crê, se você recebe, dá um aplauso bem forte a Ele. Dá um grito de júbilo. Aleluia. Sejam bem-vindos ao Minorte Leste, essa casa de oração, lugar onde as famílias se congregam. Eu sou o pastor Fábio Brito, é uma honra poder recebê-los. Estou incumbido de vos trazer uma palavra nessa noite. Quero deixar aqui meus agradecimentos aos nossos apóstolos que já estão retornando de suas férias. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando a palavra, mas eu quero lhe dizer que não vai ser eu que vou pregar. Só vou ser apenas o vaso. Quem vai falar com você nessa tarde, nessa noite, é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho a certeza e a convicção que se você abrir o seu coração, você vai receber 100% da presença de Deus. Essa noite é uma noite de avivamento, é uma noite de oração, é uma noite de cura, é uma noite de milagre. Quantos aqui precisam de um milagre na sua vida, na sua família? Digo amém. Então diga assim comigo, é hoje. Diga bem forte, é hoje que eu recebo e tomo posse do meu milagre. Amém? Dá um aplauso a Ele em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, eu queria saber quem está vindo aqui pela primeira vez, quem é visitante. Eu estou vindo pela primeira vez. Levanta sua mãozinha assim, ó. Isso. Você pode ficar de pé para a gente lhe observar bem? Você vai receber nessa hora um mimo da nossa igreja. Se você está perto dessa pessoa que é visitante, vai lá, aperte a mão dela, dê um abraço. Isso, fica de pé que os introdutores vão até você. Você vai receber um mimo.
tem um bombonzinho, tem uma palavra de vida aqui para você. Sejam bem-vindos, tá? Volte sempre em nome de Jesus. Aqui é um lugar aonde Deus habita, é um lugar de comunhão, é um lugar onde as famílias se congregam, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, nós vamos dar início à palavra, nós vamos dar continuidade a essa série poderosa que o apóstolo tem nos trazido, que é Vida em Chamas. Porém, hoje nós vamos falar sobre oração e avivamento. Diga assim comigo, oração e avivamento. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, diz assim a palavra do Eterno: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Espírito Santo, que o Senhor possa falar com os teus filhos nessa hora. Que cada coração seja uma terra fértil preparada para receber essa palavra. Uma palavra de destino que sairá do teu altar. Eu te peço, Espírito Santo, prepare esse coração como uma terra fértil e prepare uma chuva para derramar sobre ela. Pois haverá colheita, haverá fruto, haverá avivamento. Os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, para que o Senhor manifeste o teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Essa palavra do livro de Crônicas fala sobre a inauguração do templo, um templo restaurado por Salomão. Se você olhar no livro de Crônicas, nos capítulos anteriores, você vê Salomão preparando o templo, vê ele restaurando o altar, vê ele trazendo de volta a essência, trazendo de volta a arca do Senhor. Ele vê os ministros, os levitas, aqueles que eram responsáveis por entoar louvores. Aquele que entoa o louvor, a Bíblia chama de tangedor, é responsável por abrir os céus. Quando os céus estão abertos, Deus se inclina do seu trono. É quando a palavra profética, através de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, levanta as suas mãos, levanta a sua voz e clama ao Deus eterno. E o Deus eterno do alto ouve a oração do justo e responde com graça, responde com favor, responde com glória e responde com fogo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? É com você que eu estou falando. Salomão, ele faz todos os preparativos, e quando é inaugurado o templo, a Bíblia nos diz que a glória encheu aquela casa, aonde todos foram para o chão. A glória era tanta, o poder era tanto, que as pessoas não conseguiram resistir à presença de Deus, e eles foram arrebatados no seu espírito. Porém, a Bíblia continua recitando os acontecimentos dali do templo, e ela menciona quando Salomão, ele se ajoelha diante do templo e começa a orar. O livro de Crônicas fala por 17 vezes a história de um povo que buscava a Deus, clamava a Deus, recebia o melhor de Deus, porém se esquecia de Deus, se afastavam da presença do Senhor. E o próprio Deus se irava por causa do pecado do povo e levantava povos estrangeiros, e esses povos estrangeiros contendiam contra o povo de Deus. O povo de Deus era humilhado, era envergonhado, ia ao pó, mas era no pó, era na vergonha, era na miséria que eles se lembravam do Deus Todo-Poderoso, e assim eles faziam o caminho de volta. Eles retornavam para Deus e voltavam a adorar, e Deus bondoso, misericordioso, acolhia novamente o seu povo, porque Ele é Pai, e o Pai ama, o Pai abençoa, o Pai protege, o Pai direciona, e Ele abraça seu povo e faz o seu povo prosperar de novo. Não existe pecado que não possa ser perdoado, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é não acreditar no Espírito Santo. Mas nós somos um povo que crê na presença do Deus Todo-Poderoso, na sua manifestação. Ele é imutável, Ele não muda, Ele continua operando, Ele continua manifestando o seu poder, os seus milagres, os seus sinais e os seus prodígios. Ele continua resgatando o seu povo. Ele continua sendo Deus. Salomão conhecia bem o seu povo. E é nesse período, você lê em 2 Crônicas 6,
aonde ele se ajoelha e ele faz uma oração sincera ao Eterno. Diz assim: Pai, eu conheço meu povo, eu sei que eles podem voltar a pecar, eles podem voltar a fazer aquilo que é errado. E ele começa a expor aquilo que o povo fazia, e ele pega e se retira. Aí na madrugada, Deus o visita. Deus te visita quando você ora. Deus te visita de dia, Deus te visita de noite. Principalmente Deus te visita na madrugada. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando você abrir a sua boca de profeta, começar a clamar pela sua casa, pela sua família, pelas suas conquistas, pela uma nova geografia, o Espírito Santo de Deus irá te visitar com profecias, com sonhos. Você terá visões. Deus vai te mostrar coisas que não mostra para ninguém. Ele vai te direcionar e Ele vai te usar para o seu poder e para a sua glória, porque essa é a vontade dele. Mas existem princípios para que isso aconteça. Salomão sabia a realidade da sua casa, porém dentro da realidade da sua casa ele decidiu orar. Aleluia, glória a Deus. O princípio para resgatar um avivamento genuíno é a oração. Diga assim comigo: oração. Jonathan Edwards diz assim: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que o seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Jonathan Edwards era um pastor, teólogo, filósofo, um dos caras que foram percussores importantes de um despertamento espiritual. Precisamos viver esse despertamento espiritual. O avivamento não pode ser vivido por ondas. Nós somos um povo que precisa mergulhar em um avivamento genuíno, aonde a glória de Deus nos cobre por detrás e por diante, na direita e na esquerda, na altura, na profundidade, na largura, aonde o poder de Deus nos envolve, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a presença de Deus irá conosco. Mas nós não podemos andar somente numa onda, porque o inimigo ele é sagaz e ele trabalha debaixo de um esfriamento espiritual. Se você olhar aí para o seu lado, talvez você enxergue alguma cadeira vazia. Nessa cadeira vazia poderia ter um parente seu, um amigo seu, um vizinho seu, um irmão de célula seu, que talvez não veio porque decidiu assistir o jogo, aonde se preocupou com as suas coisas, com o seu lazer, se preocupou em alimentar e abastecer a sua carne, aonde a Bíblia nos ensina que nós devemos renunciar todos os dias para que o poder dele, a glória dele venha sobre nossas vidas, pois a porta da salvação, ela é estreita, ela não passou por reforma, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas nesse caminho estreito, Deus continua conosco em todo momento, segurando a nossa mão. Podemos passar por guerra, por lutas, por desafios, mas Deus é conosco em todo o tempo, e é Ele que nos dá a vitória. É Ele. Mas as pessoas abrem mão, elas querem 100% de Deus, mas não querem entregar os 100% para Deus. Querem a salvação, querem receber o melhor dessa terra, mas entregam qualquer coisa para Deus. Salomão conhecia bem esse esfriamento espiritual. Vem principalmente em dezembro. Sabe qual é o tempo onde as pessoas mais se prostituem? As moças mais entregam suas virgindades? É época de Natal. Natal é uma festa pagã. Se você não sabia, aprenda agora. Não é uma festa cristã. Sabe o que é o espírito que está lá fora? O espírito do Natal, que não tem nada a ver com o espírito de Deus. Que espírito é esse? Que invade as casas e as pessoas levantam um altar de adoração. E enfeito, ainda apresentei uma entidade chamada Nimrod. O esfriamento espiritual, ele vem. Não é à toa que tem muitos lugares vazios aqui. As pessoas tiram férias e parecem que tiram férias de Deus. É impressionante. Satanás, ele é sutil. Ele tenta colocar uma vírgula onde o Senhor já colocou um ponto final. Precisamos estar atentos. Precisamos estar alertas. Não é à toa que você está aqui
Quem te trouxe aqui foi o Espírito de Deus, que tirou de lá do conforto da sua casa. Porque talvez Satanás tentou te tentar para que você ficasse em casa, para que você não viesse. Mas o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, porque Ele quer te capacitar, Ele quer te abençoar, Ele quer forjar um novo homem, Ele quer te usar como um agente de milagre no meio dessa geração. Ele quer te pegar, te encher da sua presença e através da sua vida transformar geografias, a geografia da sua casa, a geografia do seu trabalho, aonde colocares a planta dos pés, aonde colocar as suas mãos, Deus quer te abençoar. É a promessa que está na palavra. Mas para nós vivermos dias extraordinários e de avivamento, avivamento não é uma eloquência, avivamento não é eu pular, avivamento não é eu falar em línguas, avivamento é a transformação que eu recebo mediante a palavra de Deus e aquilo que eu pratico lá fora, quando eu passo pelaquela porta. Porque não adianta, irmão, eu vim aqui sapatear, fluir em línguas, ter visões, falar de mistérios, se lá fora eu não mudar e eu continuar sendo a mesma pessoa. Quando nós falamos de avivamento, falamos de transformações. E a primeira transformação que precisa acontecer é dentro de nós, gerando frutos novos, gerando uma vida nova, através do arrependimento. O arrependimento é o alicerce do avivamento, o alicerce da palavra. Sem arrependimento ninguém chega a Jesus. E quando nós chegamos a Jesus, é necessário relacionamento, que é através da oração, é através da santificação, porque a vontade de Deus na nossa vida é a santificação, como está escrito em Tessalonicenses. É nós buscarmos a presença dEle e nós nos enchermos dEle. Mas para isso é necessário nós fazermos um exercício, que é orar. Diga assim comigo, orar. A oração, ela é um exercício. E precisamos sair da teoria. Muitos são bons na teoria, falamos assim, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, eu sou um homem e uma mulher de oração. Mas quanto tempo você investe na presença de Deus em oração? Quanto tempo você mergulha na presença de Deus? Sabe, eu sou de um tempo que quando eu me converti, eu ia trabalhar, voltava para casa desesperado, para entrar dentro do meu quarto, para ligar um som, para colocar um louvor e buscar a presença de Deus, pedindo para Deus, Deus me batiza, Deus me sara, Deus me cura, Deus ativa teus dons espirituais em mim, porque o meu prazer era estar na presença de Deus. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente gera relacionamento com Ele. Como podemos chamar Deus de Pai se nós não geramos um relacionamento com Ele? Esse relacionamento precisa ser gerado em nossos corações. Precisamos decidir viver uma vida nova. A oração, ela é simples, ela precisa ser sincera. Ela tem início, meio e fim. É você exaltando o nome do Eterno e expondo para Ele aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Porque existem coisas em nossas vidas que só Ele pode fazer. Mas Ele só vai fazer se você permitir que Ele faça. Senão Ele não faz. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é muito educado. O povo anda muito ocupado para se ocupar-se com Deus em oração. É fácil nós assistirmos um filme de 3 horas. Mas é tão difícil orar 10 minutos. A gente quer que Deus mude a nossa realidade em 5 minutos. É extremamente interessante quando você entra numa academia, falando para o pessoal de academia, para você carregar uma carga num supino de 100 quilos. Não é no primeiro dia que você chega na academia, coloca o pé e pega 100 quilos. Você começa a se exercitar. Quanto mais você se exercita, mais você fica forte. Quanto mais forte, mais você aguenta a carga, até chegar no seu objetivo. Se eu fizer 10 minutos de exercício agora, eu não emagreço 20 quilos no automático. Mas se eu fizer isso todo dia como uma prática, durante um tempo, durante um período, eu me alimentando bem, tendo uma vida saudável, os 10 minutos vai ter resultado. É da mesma forma a oração. Comece hoje, mas comece. Nem que seja 2 minutos, nem que seja 5 minutos. Mas comece hoje, você vai ver daqui para o final do ano que vem o quanto você vai estar mergulhado na intimidade, na presença do Espírito Santo. Mas isso precisa ser exercitado, porque a oração, ela traz avivamento. Diga assim comigo, a oração traz avivamento. E a Bíblia nos ensina sobre isso.
O livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 62, no verso 6, ele nos dá uma primazia sobre isso. Ele nos ensina sobre um modelo de oração que atrai avivamento. Isaías 62 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pôs guardas de dia e de noite, jamais se calarão, vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objetivo de louvor na terra. A oração que procede ao avivamento é uma oração perseverante. Isaías traz um modelo de oração que atrai avivamento, porque avivamento é sobrevivência. Não adianta tu ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um bom trabalho, se você não tiver a presença de Deus. Não é o teu carro, não é o teu trabalho na tua casa que irá te salvar, mas sim o selo espiritual gravado pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Isaías, o profeta messiânico, nos ensina a perseverar na oração. Ele está falando de orar de dia e de noite. Às vezes a gente ora mal pelo café, irmão. Às vezes o Senhor abençoa que já entrou. Às vezes a gente é imprudente em fazer aquilo que é básico na fé. Mas se nós quisermos de fato atrair um avivamento, é necessário a gente perseverar. Às vezes a gente é um homem de oração, uma mulher de oração, mas a gente começa as coisas e não termina. A gente começa um propósito e para no meio. Conheço pessoas que começaram, como exemplo, uma faculdade, e no meio da faculdade desistiram, entraram em outra, aí começou de novo e parou no meio, começou de novo, parou no meio. Se passaram 20 anos e não terminou nenhuma. Precisamos perseverar na oração para que o verdadeiro avivamento seja estabelecido. Avivamento ele não vai se manifestar como uma pipoca de micro-ondas que você coloca, aperta 3 minutinhos e ela já está pronta. É algo que é necessário ser construído debaixo de perseverança. Porque existem guerras espirituais, mas as guerras espirituais são vencidas nas regiões celestiais. E nós temos um Deus que nunca perdeu, que habita dentro de nós e já nos deu toda a arma espiritual necessária para nós pisarmos na cabeça da serpente. Ele mesmo já envergonhou principados e potestades na cruz do Calvário. E na ressurreição Ele resgatou a autoridade espiritual e nos entregou de novo. Esse é o nosso Deus. Mas a maior dificuldade nossa como igreja não é orar, mas é perseverar. Persevere. Comece algo com entusiasmo, mas termine algo. Não coloque uma interrogação, nem uma vírgula. Não coloque dúvida. Persevere, mas pastor, eu não estou conseguindo ver. A nossa fé nos ensina que não é por vista, mas é pelo poder e pela manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Você pode não estar vendo, mas o reino do Espírito está reagindo a cada clamor. Deus, Ele te ouve, Ele não está surdo. Persevere. Não há avivamento sem perseverança. Lucas 18:1. Jesus ele nos ensina uma parábola de uma mulher viúva que estava passando por uma guerra, por uma objeção, e ela ia até um juiz para que o juiz julgasse a sua causa. E o juiz, a Bíblia fala, Jesus ele diz que o juiz era mau. Ele não julgava por ela, nem a favor dela, mas ela ia todos os dias antes do juiz. Ela clamava, ela falava com ele, ela ia lá, ela importunava. Aí chegou um tempo que aquele juiz que era mau, aquele juiz que era cruel, olhou para ela com um olhar de misericórdia e deu a ela a sua vitória. Se aquele juiz que era mau deu a vitória para ela, quanto mais Deus que é Pai, que anda conosco e que nos ama de forma incondicional, Ele vai nos dar a vitória. Persevere, diga amém. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração.
1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Colossenses 4,2 diz assim: perseverai em oração. A oração que procede um avivamento é uma oração que gera expectativa, porque nós entendemos que quando você ora, Deus ouve. Deus te ouve, diga amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus te ouve, Deus te ouve, Deus te ouve, e Ele vai responder o teu clamor. Gere expectativa nisso, gere expectativa que o Pai Celestial ouve o seu clamor. Isaías 62:6 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pôs guardas. A Bíblia destaca isso. Sobre muros, sobre alicerces, o Senhor colocou guardas, colocou vigias. Deus, Ele te deu uma promessa. Quem tem alguma promessa de Deus aqui, diga amém. Quem tem uma promessa de Deus aqui, diga amém. Para que os anjos ouçam. Quem tem uma promessa de Deus aqui, diga amém. Nós temos uma promessa. Não deixe que o diabo roube isso. Mas também não se esqueça da promessa: vigie de dia e de noite. Quando a Bíblia fala aqui sobre os teus muros, ó Jerusalém, pôs guardas, Ele está falando de um posicionamento espiritual. Você precisa se posicionar na rocha que é Cristo Jesus, sendo um guarda, vigiando, porque a Bíblia chama o diabo como um ladrão que vai te visitar, vai tentar roubar o que é seu. Ele quer roubar a tua casa, quer roubar a tua família, quer roubar a tua unção, quer roubar teu ministério, mas o diabo é um derrotado. Quando ele bater na nossa porta, ele vai se encontrar com Jesus, ele vai se encontrar com um homem e uma mulher posicionada, que luta e guerreia pela sua casa. Ninguém irá roubar as promessas de Deus na nossa vida, mas você precisa vigiar e aguarde isso. Vigie, persevere. Essa sua oração precisa gerar expectativa. Você está orando, não está vendo resultado, mas gera expectativa. Um dia esse homem que não quer Cristo, ele vai ser um homem de Deus, vai ser um profeta de Deus, sacerdote da minha casa. Um dia essa mulher que não quer saber de Jesus, ela vai ser a mulher sábia da minha casa, que vai edificar esse lar. Esses meninos que hoje não querem ir para a igreja, eu vou vê-los na rede ativa, adorando a Deus, ganhando vidas, servindo a Deus. A minha geração não vai se perder no meio dessa geração perversa. Mas é necessário nós vigiarmos. Gere essa expectativa, projete o futuro e decida morar nele, porque é isso que Deus tem preparado para nós. A oração sem expectativa não é oração. Oração que não aguarda resposta não é verdadeira. A sua oração precisa ser gerada por fé. Diga comigo, fé. Só quem tem fé, diga fé. Mas não uma fé natural, não uma fé circunstancial, mas o dom que opera da fé, cuja qual o apóstolo Paulo diz, uma fé sobrenatural, de quando nós abrimos a nossa boca, a nossa oração não fica nessa dimensão, ela invade as dimensões celestiais e alcança destino. Amém? Abacuque 2:1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O livro de Abacuque ele é interessante. No primeiro capítulo, Deus faz o profeta olhar o coração ferido da igreja. No segundo capítulo você vê um posicionamento espiritual e vigilância do profeta, que começa a clamar pela sua nação. No terceiro capítulo você vê Deus restaurando a adoração e a rendição do seu povo. A sua oração terá resposta, diga amém. Gênesis 32, 26 diz assim: não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso aqui é Jacó perseverando, lutando contra o próprio Deus. Mateus 8:2 diz assim: Senhor, se tu queres, tu podes. Aí
eu te pergunto, na nossa natureza humana e racional, será que Deus ele quer te abençoar? Sim ou não? Deus quer te abençoar, sim ou não? Deus ele quer te abençoar, sim ou não? Então receba a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, porque Ele é Pai, e quem é Pai sabe, faz de tudo pelo seu filho, dá até aquilo que não tem, provém aquilo que não tem, para ver a vida dos seus filhos abençoados. E nós temos um Pai que é dono de todas as coisas, diga amém. A oração que precede um avivamento é uma oração que não abre mão da resposta. A Bíblia nos ensina que Isaías, quando ele nos dá esse modelo de oração, ele ora, ele se posiciona, ele clama ao céu para que Deus dê a ele uma resposta específica. O foco dele é trazer uma nação ao arrependimento, é trazer uma nação de volta aos caminhos do Senhor, mas uma nação que não viva seca, vazia. Uma nação cuja qual seja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É restabelecer a ordem natural. A igreja como a noiva do Deus Todo-Poderoso. A gente precisa crer, a gente precisa perseverar, a gente precisa gerar expectativa e a gente não pode abrir mão da resposta. Mas também nós precisamos entender que até o não de Deus é bom para a nossa vida. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mãozinha assim. Deixa eu te perguntar, tu já disse não para o teu filho alguma vez? Mas esse não foi bom? Foi bom, não foi livramento? Foi livramento, ele não merecia aquilo, não era tempo daquilo. E Deus é da mesma forma, às vezes Ele nos diz um não, mas até o não de Deus, Ele é bom. Mas o que nós precisamos como igreja, como filhos e como noiva, é saber entender o tempo de Deus, as estações cuja qual nós estamos vivendo, alinhar o Cronos, que é o nosso tempo, com o Kairos, o tempo de Deus, criar uma estrutura para viver de fato, algo extremamente poderoso. Eu vejo gente às vezes orando, querendo ser dono de empresa, ser o CEO de alguma empresa, mas ainda não buscou a qualificação para isso. Talvez Deus ainda não tinha te dado ou te levado a certos lugares, porque está faltando capacitação. Essa capacitação espiritual, ela vem através da oração. Quanto mais você busca, quanto mais você persevera, quanto mais você gera expectativa, mas Deus ele vai abrindo portas. Mas o inimigo vai tentar se levantar para tentar te parar, tentar te frear. Mas não abra mão daquilo que Deus prometeu para você, porque no tempo certo a bênção virá. Deus ele não se atrasa, o tempo dele é perfeito. Deus não escreve por linhas tortas, o caminho dele é reto, santo, puro e íntegro. E no tempo dele vai acontecer em nome de Jesus. A oração que precede avivamento é uma oração específica. Isaías sabia pelo que ele orava, ele sabia o que ele queria. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Isaías 62, bem específico, diz ali: até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. O grande clamor de Isaías era pela restauração do povo de Deus. Seu desejo era que a cidade desolada se tornasse a coroa de glória na mão do Senhor. E Isaías orou de forma específica, e de igual modo a gente precisa orar. A gente precisa dar foco na nossa oração e dar foco para que o avivamento genuíno venha sobre nossas vidas. Quando nós falamos de avivamento, falamos dessa manifestação de Deus. Para que a nossa casa seja o endereço do milagre, a gente precisa orar específico. Marido, ora pela sua esposa, ora pelos seus filhos, ora específico pelas suas finanças se não está dando certo. Se tem briga dentro da casa, encerra isso em oração, manda o diabo para longe. Se os filhos estão rebeldes, expulsa esse espírito de rebeldia da tua casa
e invoca o Espírito de Deus, mas seja específico. A oração de um pai, a oração de uma mãe, ela é poderosa nas regiões celestiais. O marido, ele é a porta de entrada, de bênção ou de maldição da sua casa. Ele precisa se posicionar como porta de bênção, como sacerdote, como homem que leva a sua família, a sua casa ao altar do Senhor. Homens de Deus, sejam portas de bênção dentro da sua casa. Direcionem a sua casa e a sua família ao altar do Senhor, porque Deus, Ele quer te usar com avivamento genuíno dentro da sua casa, mudando a geografia dentro da sua casa, e esse avivamento não vai ficar preso só dentro da tua casa, ele vai tomar as casas do lado, as casas dos teus vizinhos, e todos vão engrandecer o nome do Senhor. Não perca o foco. Antes de Deus enviar o avivamento, Ele desperta a igreja para orar especificamente por ela. Você tem motivos para orar, sim ou não? Rapaz, eu tenho um bocado. Tenho um bocado. E a gente precisa começar hoje, senão não dá tempo. Mas a gente não precisa orar, a gente não pode orar, melhor dizendo, de qualquer jeito e de qualquer forma. A gente precisa ser específico. Guerras espirituais não tem como a gente vencer na força do braço. Não tem como pegar um 38 e dar um tiro na cara do capeta. É necessário guerrear com as armas espirituais, o sangue do Cordeiro, o manto do Espírito Santo, a armadura que o Senhor nos dá, a espada, o escudo, o capacete, couraça, cinto, sandálias do Evangelho. Um posicionamento espiritual através de jejum, porque há castas que só saem com oração e jejum. E principalmente emitir decretos espirituais. A gente não importuna a Deus. A gente pede, clama, porque a Bíblia fala que aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra. E aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Jesus, ele fala assim: tudo aquilo que você pedir no meu nome, assim eu farei. Mas para que isso aconteça, é necessário nós estarmos conectados na videira que é Cristo Jesus, alicerçados na palavra. Precisamos despertar e ter foco. Não podemos perder o foco. Às vezes a promessa, para que ela aconteça, leva um tempo. Mas esse tempo, até que ela se cumpra, precisa ser investido em oração. John Wesley afirmou o seguinte: Deus não fez nada que não seja em resposta de oração. Precisamos entender que o reino do Espírito, ele é reagente, ele reage. Você ora, ele reage. Imagina um lago com as águas tranquilas. Quando você lança uma pedra naquele lago, as águas se agitam. As nossas orações são essas pedras lançadas nesse lago. Elas agitam o reino do Espírito. Não tem, às vezes, parece que quanto mais a gente ora, mais o diabo se levanta, irmão. Às vezes isso é impressionante, mas eu estou orando e parece que o negócio não vem. Eu estou clamando e parece que não está acontecendo. Parece que eu estou perdendo meu tempo. Aí o inimigo vem dizer assim: para, deixa de ser besta, não faz não. Irmão, o reino do Espírito está reagindo. Isso é sinal que o inferno está desesperado. A Bíblia fala que quando Daniel, desde o primeiro dia que começou a aplicar o seu coração em orar e a jejuar a Deus, ele respondeu. Porém a resposta demorou 21 dias para chegar. Persevere na oração. Persevere no clamor, porque esse avivamento vai ser gerado no teu interior, e não será apenas um fogo comum, será um incêndio no sobrenatural. Nada e nem ninguém irá resistir à presença de Deus dentro de você. Diga amém. Isaías 44 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez e o formou no ventre, o que o ajudará? Não tenha medo, ó Jacó, meu servo a quem escolhi, pois derramei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos ao ribeiro. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão:
do Senhor e tomará para si o nome de Israel. E o que o profeta está dizendo é que a promessa irá se cumprir sobre a sua vida. Ore, clame, persevere, gere expectativa. Busque as promessas do Senhor, busque os dons espirituais, busque os frutos do Espírito Santo, e o poder de Deus irá se manifestar na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele te ungiu e te capacitou, não somente para você ficar sentado aqui dentro, mas para que ele possa te enviar às nações da terra. Amém? Você crê? Foi rápido demais? Você crê? Diga amém. Você é ungido do Senhor, e essa promessa vai se cumprir. Precisamos orar pelo avivamento, porque é promessa. Pois derramarei água na terra seca e torrentes na terra seca. Essa é uma promessa do Senhor sobre nossas vidas, prometida desde o livro de Joel. Jeremias já falava sobre isso. Isaías, ele reafirma. Joel, ele profetiza, em Atos se cumpre. Os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam apenas uma conta-gota da presença do Espírito Santo. Porém, depois da ressurreição, Jesus disse que para nós permanecermos em Jerusalém até que viesse a promessa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já foi derramado em Pentecoste como um avivamento. Pentecoste já veio, já aconteceu. O que precisa a gente mergulhar nesse avivamento todos os dias é a necessidade de nós buscarmos todos os dias, porque sem a presença dEle nós não somos nada. Nós temos a necessidade de buscar a presença dEle. Precisamos orar pelo avivamento, porque é uma necessidade. Quem somos nós com o Espírito Santo e quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Existem dons espirituais que foram resgatados e derramados sobre nossas vidas através da imposição de mãos. Quando Isaías fala sobre derramar água sobre a terra seca, ele está falando de nós sermos abastecidos com a presença do Espírito Santo. Ele está falando assim: se você pedir, se você clamar, se você abrir os seus lábios, se você levantar as suas mãos, eu virei sobre a sua vida, eu te encherei da minha presença, eu escreverei uma nova história e você nunca mais será o mesmo. Mas esse avivamento é uma necessidade. A água fala de pureza, a água fala de transparência, a água fala de vida. Avivamento não é um animamento dentro da igreja, é uma mudança de caráter, de procedimentos, é viver uma nova vida na presença do Senhor, é desejar ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. Não é viver na nossa vontade, mas na vontade daquele que nos chamou. Charles Spurgeon diz assim: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Quando nós falamos de avivamento, falamos da obra do Espírito Santo. Nós precisamos orar pelo avivamento, porque nos dá resultados extraordinários. Lembre-se aí quem era você sem a presença de Deus. Quem era você sem o favor, sem a graça e sem a misericórdia? É melhor nem lembrar. Às vezes dá vergonha de lembrar quem nós éramos. Mas precisamos fazer essa reflexão para que a gente não deseje voltar para o caminho cujo qual Ele nos tirou. Ele nos trouxe até aqui. E é necessário que aqui Ele comece a mover algo novo sobre nossas vidas. Que Ele manifeste o seu poder, a sua graça e a sua glória. Que Ele manifeste resultados extraordinários. Jesus, Ele não fica te prometendo bênçãos. Vou te dar um carro novo se tu me aceitar. Vou te dar uma casa nova se você me aceitar. O que Ele te promete é a salvação e uma vida eterna. Bens materiais são consequências das bênçãos que irão nos perseguir por nós servirmos ao Senhor. Pois aonde está o nosso coração,
ali estará o nosso tesouro. E o nosso coração precisa estar na presença de Deus. Precisamos desejar ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos nos incomodar em olhar para essas cadeiras e ver essas cadeiras vazias. Precisamos nos incomodar e quando vemos algum irmão nosso, irmão de célula nosso, esfriando na fé, porque a condenação virá. Cada qual vai responder por si diante do eterno, querido, e nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia fala que o frio ele não entra, que o morto ele será vomitado, que só permanece na presença de Deus aquele que está queimando na presença dele. As pessoas têm se tornado religiosas, vêm para a igreja porque gosta do ambiente, gosta de receber uma palavra, porque essa palavra ativa, anima a sua fé, mas a mudança de vida parece que ela não entra. E isso precisa ser quebrado, precisa haver mudança. E essa mudança ela só vem através do verdadeiro avivamento, que é a transformação genuína desse território. Precisamos colocar para fora toda a ocupação que é no nosso coração, toda a preocupação, tudo aquilo que tem tomado lugar e o espaço de Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que substitui a presença de Deus na nossa vida é pecado. Precisamos arrancar isso do nosso meio, porque aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os seus, e Ele tem preparado grandes coisas para aqueles que os amam. É isso que Deus quer para as nossas vidas, viver debaixo de um avivamento genuíno, uma transformação. Eu te pergunto, você quer viver isso na sua vida? Quantos aqui querem ser realmente usados por Deus? Se Deus, eu entendi o teu sacrifício na cruz do Calvário, a tua ressurreição. Me usa, nem que seja na simplicidade, Senhor, nem que seja no serviço na tua casa, nem que seja num abraço, nem que seja numa visita, mas eu quero ser um instrumento teu. O que o Espírito Santo está buscando nessa noite é um coração rendido, apaixonado. É um coração disponível para viver o novo. Não pode haver abismo entre a igreja que prega e a igreja que vive. Precisamos viver uma só linguagem, a linguagem do céu. Tem muita gente perdida lá fora. Tem muita gente entregue, rendida, desistida dos caminhos do Senhor. E cabe nós como igreja resgatarmos essas vidas. Mas a gente só vai conseguir se nós formos cheios do Espírito Santo. Pois sem a presença do Espírito Santo, nós não temos força. Sem a presença do Espírito Santo, não passa de obras de mão humanas, obras de um braço, de uma mão. Mas através da presença do Espírito Santo vem o verdadeiro resultado. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Fique de pé em nome de Jesus. Quantos acreditam na manifestação do Deus Todo-Poderoso? Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala de avivamento, as pessoas ficam até um pouco receosas, outras um pouco escandalizadas, porque em alguns lugares o verdadeiro avivamento se tornou um comércio. O verdadeiro avivamento se tornou algo de brincadeira, um alvo de chacota. Mas quando nós falamos de um verdadeiro avivamento, nós falamos de uma transformação genuína. Não só de sentir a presença de Deus através de um louvor, de uma palavra que foi lançada, um queimar no coração, ou um arrepio, um vento. Não, o Espírito Santo nem é isso. Não que isso não seja uma manifestação. Mas o verdadeiro avivamento é quando você sente a presença de Deus, e essa presença de Deus, ela te transforma. É quando você sente a presença de Deus e os dons do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela vem restaurando a sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que eram cheias de dons do Espírito Santo,
mas esses dons ficaram adormecidos. Talvez você já não ora como orava antes. Talvez você nem fale em línguas como falava antes. Talvez aquele dom de cura que o Senhor te deu nunca mais se manifestou. Está na hora de voltar à essência. Essa palavra é para te trazer de volta à essência. Você que está em casa nos assistindo, ou então assistindo essa gravação, volte à origem, volte à primazia, volte às veredas antigas, volte à essência do eterno, volte a clamar, a buscar e seja ativado nos dons espirituais. Que é onde você está, você receba a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus e te use poderosamente.